a aula estará lá. Pessoal, então, continuando na nossa aula, a aula anterior, nós estudamos, as aulas anteriores, nós estudamos os crimes de furto, coisa comum, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro. Cada desses crimes com as suas características próprias. O furto sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, o roubo com a violência ou grave ameaça contra a pessoa, a extorsão é o sinônimo de constranger para que alguém faça ou deixe fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça, sempre com a finalidade patrimonial, e na extorsão mediante sequestro, a vítima é sequestrada, tendo-se como finalidade a exigência de pagamento como condição ou preço do resgate. Lembrando-se de que a extorsão mediante sequestro é um crime complexo, que está lá no artigo 101. Ele traz elementos de 2 ou mais crimes, no caso, ele traz elementos da extorsão em si e do sequestro. Ele junta tudo, mistura e cria um novo tipo, que é o 159. Por último, foi falado que a extorsão mediante sequestro é o delito com maior pena no Código Penal. A pena da extorsão mediante sequestro chega a 24 a 30 anos e é considerado crime hediondo. Beleza. Então a gente segue na usurpação. Gente, se alguém quiser fazer perguntas, pode me interromper a qualquer momento, falar assim, Adriano, estou com dúvida. Se você quiser fazer pergunta no áudio, pode fazer no áudio. Se quiser fazer no chat, faz aqui no chat que eu repito a pergunta. Beleza? Alteração de limites, usurpação, capítulo 3, artigo 161. Pessoal, além dos crimes patrimoniais contra a propriedade móvel, por exemplo, o furto tem como objeto jurídico, ou seja, sobre o qual recai a conduta, é a coisa móvel. No roubo também, na extorsão também. Na extorsão mediante sequestro também, porque dinheiro é coisa móvel. Agora a gente entra nos crimes patrimoniais contra coisas imóveis. E a usurpação na modalidade de alteração de limites é a primeira delas. Adriano, como que eu vou praticar um crime patrimonial contra coisa imóvel? Muito fácil, através de uma suposta alteração de limites. Como assim? Supõe-se que você tem imóveis limítrofes, ou chamados imóveis lindeiros. O Código Civil chama isso de imóveis lindeiros, faz confrontação entre um e outro. Entre o imóvel você tem uma cerca, você tem um muro, você tem alguma coisa que divide os dois imóveis, algum limite entre os dois imóveis. Sem o consentimento do outro proprietário, você simplesmente muda o limite da cerca e invade a propriedade do outro 5, 10 metros, seja o que for. Neste caso, é crime patrimonial de alteração de limites, tendo como objeto jurídico a coisa imóvel. Pode ser um lote, pode ser uma fazenda, pode ser qualquer propriedade imóvel, ou seja, os limites entre uma propriedade e outra devem ser estritamente respeitados. Vejam bem vocês o que diz o artigo 161 do Código Penal. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura aí comigo. Vejam bem, artigo 161. Todo mundo aí com a leitura? Quem não tiver com uva de Mac em mãos, vai na tela online. Suprimir ou deslocar. Suprimir é retirar, né? Retirar de qualquer maneira. Deslocar é você modificar os limites. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Vejam bem que a pena é bem menor. A pena do furto vai até 4 anos. A pena do roubo vai até 10 anos. Nesse caso aqui, nesses casos aqui, é de 1 a 6 meses. Agora vejam bem as figuras equiparadas. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Pessoal, com relação à questão das águas, vocês têm que interpretar esse artigo aqui de acordo com o que diz o Código Civil. O Código Civil diz o seguinte: a propriedade inferior deve receber da propriedade superior as águas que lhe correm naturalmente. Então, se você tem um rio, um córrego, o que seja, que corre água de uma propriedade para outra, você não pode desviar a água. A água tem um valor patrimonial. Se você represa e desvia, secando uma propriedade inferior, você está praticando crime. É estranho, né? Mas é crime, olha só.
nas mesmas penas incorre quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outro em águas alheias. Esbulho possessório. Gente, esbulhar é tomar à força. Grave essa palavra. Se você não gravar, depois você assiste o vídeo de novo. Esbulhar, tomar à força. Esbulho possessório. Quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio para fins de esbulho possessório. Invasão de terra. Adriano, mas invasão de terra estava tão comum no governo anterior, esse governo caiu. Gente, invasão de terra, independentemente de orientação de governo, sempre foi crime, tá? Só que fala-se corriqueiramente na mídia invasão de terra, que é esbulho possessório. E parágrafo 2º, se o agente usa de violência, incorre também nas penas a este cominadas. Vamos supor que para a pessoa praticar o crime de esbulho possessório, artigo 161, inciso 2, ela use violência. Aí vai responder por esbulho possessório em concurso material com lesões corporais, por exemplo, somando-se as penas. E depois, parágrafo 2º, se o agente usa da violência, incorre também nas penas extracominadas. Parágrafo 3º, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, ação penal privada, se a propriedade é particular. Agora, um outro crime patrimonial com pena menor que a do furto, supressão ou alteração em marca de animais. Pessoal, quem mora em cidade grande não vai ter noção de que crime é esse, né? A gente que mora em cidade menor, em um estado mais rural, a gente sabe. Como é que você prova na zona rural a propriedade de um animal pela marca? E quem está na zona rural respeita muito essa questão de marca. Se a pessoa, Vitor, você fez uma pergunta aqui no chat, eu já vou te responder. Se a pessoa suprime essa marca de animal, tendo a finalidade e o dolo de tomar o animal para si, crime. Exemplo, olha aqui, 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de sua propriedade, pena de detenção de 6 meses a 3 anos. O indivíduo vê que a vaca entrou, o gado, né, gado vacuno, entrou para a propriedade dele, ele vai lá mais que depressa, põe a marca dele em cima da marca do outro. Ele está suprimindo marca de animal e tomando para si a propriedade. O Vitor fez uma pergunta. Não, vamos na ordem aqui. A Lisa Vitória. Lisa, cadê você? Dá um joinha aí na tela. A Lisa Vitória fez uma pergunta. Professor, o que significa mediante concurso? Lisa, concurso de agentes, tá? Mediante concurso. 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas. Esse concurso, que fala aí na lei penal, pode ser uma coautoria ou participação, né? Tranquilo. E a pergunta do Vitor pessoas se juntam para cometer o crime no caso de concurso de pessoas. Ah, eu entendi, que o Vitor está respondendo da Lisa. Lisa, muito boa pergunta que você fez, né? Ficou esclarecido, eu acho, se não fosse pergunta aqui de novo. E o Vitor respondeu muito bem. Vitor, obrigado aí pela participação, foi ótimo. Pessoal, crime de dano. Eu queria esclarecer uma questão para vocês. O dano, enquanto crime, só se pune na modalidade dolosa, nunca na forma culposa. Não existe crime de dano culposo. Existe ilícito culposo de dano. Você está andando com seu carro, bate no carro de alguém, causa um dano patrimonial, esse dano vai ter que ser indenizado. Essa indenização desse dano é na esfera civil. O acidente for por imprudência, por imperícia ou por negligência, ele é culposo. Não há que se falar em crime na modalidade de dano quando ele é culposo. Porém, supõe-se que alguém dolosamente cause dano a terceiro, ou seja, lembre-se do conceito de dolo, com consciência e vontade, querendo, cause dano a terceiro. Aí sim surge a figura criminosa. Embora a pena do dano, gente, não seja tão severa, pode haver aí a atuação da justiça penal através de juizados, né? Vamos na leitura aqui, ó. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pena pequena. Destruir, inutilizar ou deteriorar. São 3 verbos. Tipo misto alternativo. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência, pessoa ou grave ameaça. Dano com violência, né? Inciso 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Qual pode ser um crime mais grave aqui? Um crime de explosão, um crime de incêndio. Está lá no artigo 251, né, que são crimes autônomos.
autônomos. Inciso 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, de Distrito Federal, de município, de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Esse aqui é o dano qualificado contra coisa pública. E inciso 4. Com motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da correspondente à violência. Essas formas qualificadas aqui são bem auto-intuitivas, viu, gente? A que mais pega é a questão de dano contra o patrimônio público. Se a pessoa pratica um dano contra o patrimônio público, não importa qual. União, estados, municípios, autarquias, empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, a pena pula de detenção de 1 a 6 meses para uma pena de até 3 anos, olha só, de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então vejam vocês que o crime de dano, enquanto praticado na modalidade dolosa, ele é mais severo e muito mais severo ainda qualificado nessas hipóteses. Pessoal, estou falando, mas não se preocupem, isso vai estar gravado lá na plataforma e vai estar no canal também, então vocês assistam de novo para pegar. Porque o tempo é curto, eu tenho que comprimir o conteúdo. Gente, outros crimes aqui que são autoexplicativos, e você vai ler eles em casa, porque esse aqui quase não cai em concurso. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, você lê em casa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico em casa. E alteração de local especialmente protegido em casa. São crimes que não são muito corriqueiros em concurso. Na verdade, eles não caem. Eles estão previstos aqui, mas não tem não são muito visados em concurso, porque eles não têm muita polêmica. Agora, um outro crime patrimonial, 168, apropriação indébita. 168. Gente, presta atenção. Nós vimos os crimes patrimoniais contra coisa móvel, furto, roubo, extorsão mediante sequestro, furto de coisa comum. Os crimes patrimoniais contra coisa imóvel, esbulho possessório, alteração de limites, usurpação de águas. Você vai lendo aí no código, está nessa sequência direitinho. Não estou saindo da sequência para não confundir ninguém. Depois nós vimos o crime de dano e seus detalhes aqui, a modalidade em que ele é punido. Agora a gente vê a apropriação indébita, que também é um crime patrimonial muito visado em OAB. Presta atenção, o sujeito ativo da apropriação indébita pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Ele é crime comum quanto aos sujeitos. Qualquer pessoa no sujeito ativo, quanto qualquer pessoa no sujeito passivo. E para que aconteça a apropriação indébita, a pessoa tem que ter temporariamente a posse da coisa alheia ou a detenção da coisa alheia. É muito técnico, são conceitos civis, de direito civil. Mas eu vou explicar para vocês um caso de apropriação indébita. E aqui pode dar até uma apropriação indébita qualificada nesse exemplo. Suponha-se que o município de Anápolis, através da Secretaria da Educação, dê em comodato um notebook para cada professor. Pode acontecer. O professor foi dado em comodato, vocês sabem que comodato é uma modalidade de empréstimo, foi dado em comodato para que o professor use esse notebook nas atividades presentes do município. É lícito? É, não tem problema nenhum. Tem muitos municípios que fazem isso, muitos órgãos públicos fazem isso. Supõe-se que esse professor que recebeu o notebook, e aqui você pode usar para qualquer outro exemplo, supõe-se que essa pessoa que recebeu esse produto se aproprie indevidamente e o venda, adquirindo para si o produto da venda, o dinheiro. A obrigação dele era vender? Não, a obrigação dele era entregar ao final do comodato. Todo contrato de comodato tem um prazo. Não existe contrato de comodato com prazo indeterminado. Esse que ele venda. A partir do momento que ele praticou atos de dono, ou como se fosse dono, expondo, venda ou vendendo, ele praticou apropriação indébita. Então, a apropriação indébita, segundo a doutrina, ocorre quando o possuidor precário, detentor precário, que tem a coisa emprestada, por exemplo, inverte o ônus da sua condição de possuidor ou de mero locatário ou de mero comodatário, age como se fosse dono,
pratica atos de disposição. Questão polêmica da doutrina. A apropriação indébita é um crime de difícil verificação do momento da consumação. Por quê? Porque é difícil você descobrir o momento que a pessoa começou a agir como se fosse dono. Mas existem elementos de prova. Por exemplo, a pessoa com aquele computador, que não era dela, estava em anunciou no jornal, anunciou na OLX para venda, já se apropriou indevidamente. Entendeu? Já se apropriou indevidamente. Vamos ler o artigo aqui do 168 do Código Penal, por gentileza. Pessoal, dúvidas, se vocês quiserem fazer a pergunta pelo áudio, pode. Se vocês quiserem fazer no chat. O chat está aberto aqui do meu lado, eu estou acompanhando. 168, apropriação indébita. Acompanhem. Apropriar-se, está aqui o verbo, né? É difícil você definir o momento da apropriação. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. São precários, ou seja, não é seu. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, a pena da apropriação indébita é a mesma pena do furto. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Pessoal, depósito necessário é aquele em razão de calamidade pública. Está acontecendo a enchente, você dá algo que é seu para alguém guardar. Depósito necessário. Inciso 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. O oficial de justiça que faz a penhora de um bem e, em vez de entregar esse bem para a estrutura da justiça, faz a apropriação indébita. Teve um juiz federal lá no Rio de Janeiro que foi pego na apropriação indébita, ele está até afastado do cargo. Os carros do Eike Batista, são carros importados lá, estavam ele estava em apreensão porque foi tudo bloqueado. Em vez de colocar no pátio do Poder Judiciário a disposição da Justiça, ele pegou os carros e começou a andar como se fosse dono. Ele foi acusado de apropriação indébita. Ele se apropriou de algo que não era dele. Vocês lembram disso? Saiu na mídia, um juiz federal lá do Rio de Janeiro está até afastado do cargo. Agora, gente, a apropriação indébita é fácil. A apropriação indébita é tranquila. Foi inserido no Código Penal em 2000 a apropriação indébita previdenciária. Essa aqui é pesada, tem uma pena de 2 a 5 anos. É uma pena maior que a pena do furto e é uma pena muito maior que da apropriação indébita comum. Na apropriação indébita previdenciária, o agente apropria-se indevidamente de contribuições previdenciárias devidas, previdência social, que devem ser passadas pelo empregador. Por exemplo, o indivíduo como empregador, ele tem obrigações trabalhistas e previdenciárias. Entre as obrigações previdenciárias, ele tem a obrigação de fazer o repasse dos valores da previdência para este. Vamos supor que ele repassou, mas não repasse e não faça o depósito na conta da previdência. Tome para si. Está caracterizado o crime de apropriação indébita previdenciária. Quem que é o sujeito passivo desse crime? A Previdência Social, obviamente a Previdência Social, e eventualmente o terceiro prejudicado, que é aquela pessoa que deveria se beneficiar com a contribuição previdenciária. Acompanhe a leitura aí comigo, 168A. Deixar de repassar a Previdência, olha só, deixar é uma forma... Deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal convencional, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de outra forma omissiva. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social ou que tenha sido descontada da folha de pagamento assegurado de terceiros ou arrecadada do público. O indivíduo faz o desconto e não repassa. Certo? Depois, inciso 2. Recolher de contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviço. Desconto da prestação de serviço, desconto do produto da Previdência e não repasso da Previdência. E depois, pagar benefício assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa
pela Previdência Social. A Previdência reembolsa, eu vou lá para o segurado e pago de novo em forma de fraude. E depois, parágrafo 3º. Tá acompanhando aí, gente? Dá o joinha na tela para eu ver. Está acompanhando? Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena. Facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, gente, é hipótese de perdão judicial, tá? Lembram do perdão judicial? Causa declaratória de extinção da punibilidade. Facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Se o indivíduo vai lá e paga o que deve para a Previdência, extingue a punibilidade, em outras palavras. Depois, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento da execução fiscal. Valores também, gente, entra aqui no insignificância, tá? Esse valor é a portaria da Previdência. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive acessórios, seja superior ao estabelecido administrativamente como sendo o mínimo ajuizamento das execuções fiscais. Isso aqui é o seguinte, gente. Muitas vezes a ação para cobrança desses valores é mais cara do que o próprio processo penal. Neste caso, em que o mínimo e a movimentação da justiça é mais cara, o que optou por aplicação de um princípio da significância nessa apropriação de contribuição previdenciária. Mas o importante aqui é você saber a diferença entre a apropriação indébita e a apropriação indébita previdenciária. E na apropriação indébita previdenciária, você sempre tem como vítima o Estado através do órgão Previdência Social. Beleza, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos seguir? Fechou? Fechou. Vamos para o próximo. Pessoal, deixa eu ver o nosso tempo aqui. A gente começou 9 horas, 9h26. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Presta atenção. Aquele que obtém de forma espontânea coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, tem que devolvê-la. Por exemplo, acontece um desastre, um incêndio, um naufrágio, uma chuva torrencial que causa forte alagamento e coisa de terceiro vem para a sua propriedade, ou seja, por força maior. Qual que é o dever de acordo com o Código Civil? Devolvê-la. Sobre essa devolução, depois você pode até ter direito a uma indenização. Acho que o Código Civil fala 5% do valor depois, 2%. Essa indenização chama chádego, é um, né? Mas é coisa civil, não é coisa penal, é um Instituto de Direito Civil. No direito penal, você tem a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, força da natureza. Olha só o tipo penal. 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês ou 1 ano ou multa. Parágrafo único. A pena incorre. Apropriação de tesouro. Gente, qual que é o conceito de direito civil de tesouro? São coisas de muito tempo escondidas e das quais não se tem memória com valor econômico. Esse é o conceito civil de tesouro. Vou repetir porque está gravado. Quem acha tesouro em prédio é propriedade, viu, gente? Aquela linguagem aqui é muito antiga. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota de que tem direito o proprietário do prédio. É o que eu falei, quem encontra tesouro em propriedade alheia tem o direito à indenização, não ao tesouro inteiro, que é do dono da propriedade. E apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, ao legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, no máximo 15 dias. 170, também se aplica o 155, parágrafo 2º, que é aquele caso de pequeno valor da coisa. Pessoal, tesouro ao tesouro, você tem um prazo de 15 dias para devolver a parte do proprietário. Né? No caso de coisa achada, se você não sabe quem é o proprietário, você tem que devolver
para atividade policial, né? Para a autoridade policial, que ele vai fazer os procedimentos necessários. Caso contrário, seria uma forma de apropriação. Beleza, gente? Com relação a crimes, tranquilo. Vou ver quantos minutos eu tenho ainda. Eu acho que eu vou ter mais 10 minutos. Dá para falar sobre o estelionato. Presta atenção, gente. Presta atenção. Crime de estelionato. Pessoal, o estelionato ocorre quando o agente obtém para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício, ardil ou qualquer outra forma de enganar a vítima usando meio fraudulento. O estelionato do artigo 171 pressupõe fraude. Estelionato é o crime mais sofisticado do Código Penal, porque o estelionatário tem uma capacidade de raciocínio e entendimento da situação criminosa como qualquer outro tipo de criminoso. O estelionatário é sofisticado. Ele usa artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui ele já me deu 10 minutos de prazo. Ou qualquer outro meio fraudulento. Autor de estelionato pode ser qualquer pessoa. A vítima também pode ser qualquer pessoa. E o estelionato se caracteriza quando a vítima é enganada com prejuízo de vantagem econômica. Olha só o artigo 171, estelionato. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Induzindo ou mantendo alguém em erro. Gente, erro aqui no direito civil, aqui no direito penal, chama falsa percepção da realidade. Grava isso na sua cabeça. Erro é falsa percepção da realidade. Quando a pessoa percebe, ela já foi enganada. Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Artifício e ardil é sinônimo de fraude. Então, mantém uma pessoa em erro mediante fraude, que é um artifício, é um ardil, e obtém uma vantagem indevida. É o conto do bilhete premiado. Eu chego na rodoviária e falo assim, olha, eu tenho que ir para a Bahia, ganhei aqui 100 mil reais nesse bilhete, ganhei R$ 1.000 nesse bilhete aqui na quina. Eu te vendo ele por 100, mas, por favor, compra porque eu tenho que ir embora. A pessoa compra pensando que ganhou a sorte grande, né, o prêmio da China, e, na verdade, ela foi enganada. Hoje, qual que é a plataforma de estelionato do Brasil que a gente vê aí na mídia? O OLX, as pessoas anunciam coisas na OLX, aí a hora que você vai ver um grande estelionato. Né? Então, vejam bem que isso é estelionato. Induzir alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Reclusão de 1 a 5 anos. No estelionato, a pena é um pouco maior que a do furto, porque o furto vai até 4, no estelionato vai até 5. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme 155, parágrafo 2º. Substitui a reclusão pela detenção, aplica somente a pena de multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas quem? Parágrafo 2º, gente, é tipo penal por equiparação. Vende, permuta, dá em pagamento de locação em garantia, coisa alheia como própria. Eu pego o seu patrimônio e dou em garantia de uma dívida como se fosse meu. Isso é uma forma de estelionato. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria e inalienável. Por exemplo, um bem de família que eu não posso vender. Gravada de ônus ou litigiosa. Por exemplo, penhorada pela justiça, que eu não posso vender. Ou imóvel que prometeu a vender a terceiro em pagamento em prestações, silenciando sobre essa circunstância. Gente, estelionato de loteamento. Eu faço loteamento, tem um lote aqui, vendo o lote para 5 pessoas financiado, o cara pensa que é dele. A hora que vai ver, tem 4, 5 donos. Isso é estelionato. Só que na hora que descobre, o estelionatário já desapareceu. Defraudação de penhor. Gente, penhor é um contrato de garantia. Eu pego emprestado e dou algo meu como garantia. Quem recebe tem que devolver quando o empréstimo é pago. Simplesmente fica coisa e pratica o estelionato vendendo, por exemplo. Olha só. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia de penhor, ou quando tem a posse do objeto empenhado. Em vez de devolver quando eu receber, é a coisa dada em garantia. Eu pego e me disponho dela. Isso é estelionato. Depois, fraude na entrega de coisa.
Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Você vai comprar um arroz no supermercado, fala que é arroz de primeira, a hora que você vai ver, compra arroz de terceira. Você vai comprar um casaco de pele de chinchila da Austrália, se descobre que é pele de rato de Jaraguá. E aí é estelionato, entendeu? Tudo isso pode caracterizar a entrega estelionato. Depois, fraude para recebimento no valor de seguro. Isso aqui é cobradíssimo em concurso. A pessoa praticar um crime contra si mesmo, uma conduta lesiva contra si mesmo, é crime? Não. Contra si mesmo? Não. Agora, e se isso for meio de estelionato? Pode acontecer. Por exemplo, eu pratico uma autolesão para receber um valor de seguro, depois não foi uma lesão acidental, foi uma autolesão como forma de estelionato. O meu carro bateu, ele não deu perda total. Eu falo assim, não, mas eu quero receber o dinheiro total. Eu vou lá e agravo o dano no carro para receber o PT, a perda total. Tudo isso é estelionato, gente. Eu estou usando, olha as palavras, artifício, ardil, meio fraudulento para manter a vítima em erro, em prejuízo. Ó, fraude para recebimento da indenização, valor de seguro. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou saúde, ou agrava as consequências da lesão, com o intuito de haver a indenização do valor de seguro. E depois, fraude no pagamento por meio de cheque. Gente, cheque sem fundo é estelionato? Sim, só se for à vista. Se for cheque pré-datado, a prazo, não dá estelionato, porque cheque pré-datado descaracteriza o dolo. Eu falo que no momento que eu estou emitindo, ele não tem fundo. Agora, se eu dou um cheque à vista, falo, vai lá no banco e pode sacar, e chega lá não tem fundo, é estelionato? Sim, está aqui no código. Ó. Fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder sacado ou lhe frustra o pagamento. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência ou beneficência. E o parágrafo 4º aplica-se em dobro se o crime for cometido contra idoso. Pessoal, crime cometido contra idoso, 60 anos, entendeu? 60 anos. A partir de 60 anos, estelionato contra idoso. Pessoal, faltam 3 minutos aqui para a gente terminar, para ele liberar para fechar. Eu pergunto para vocês, alguma dúvida, por favor, mande aí no chat. Alguma dúvida, por favor, mande aí no chat. Ou faça a pergunta oral que eu respondo aqui para vocês, tranquilo. Foi rápido, gente, porque a dinâmica é diferente. A dinâmica aqui é toda online. Porém, a aula estará gravada, certo? Vocês estão entrando na plataforma e respondendo e fazendo os comentários, gente? Faz o joinha aí, eu respondo no áudio. Vocês estão fazendo os comentários lá na plataforma? Rafael, né, Crisanto, Maria Fernanda. É essencial que vocês façam os comentários. Eu não vou prejudicar ninguém, nós estamos numa situação de crise, nós temos que achar soluções, certo? Nós temos que achar soluções. E essa tem sido uma solução inteligente. Pessoal, não é porque eu dou aula na evangélica, não, mas a evangélica está de parabéns. A gente tem que dar os parabéns para a instituição. Por exemplo, instituições públicas simplesmente fecharam o calendário e falaram assim, quando passar a crise, a gente volta, se não der tempo, perde o ano. Instituições públicas fizeram isso, né? A Universidade Federal fez isso. Perde o ano. A gente não, a gente está trabalhando incansavelmente, incessantemente, mais do que o normal, preparando uma aula, entrando online, corrigindo monografia, para prestar o melhor serviço para vocês. O nosso foco é vocês. E estamos preocupados, né? Estamos preocupados, estamos interessados em prestar aqui a melhor aula. E eu digo com certeza, ninguém será prejudicado. Né? Tá aqui, professor, no caso de deixar de pagar um certo item em uma compra, mediante dolo do agente, caracteriza estelionato? Sim, pode caracterizar estelionato. A pessoa compra e depois ela não paga, ou ela fala que vai pagar e não paga, ou compra mediante prestações já com o dolo de estelionato. Porque o dolo, você tem que analisar o dolo aqui, Maria Fernanda. O dolo é causar prejuízo alheio mediante artifício ardil. A pessoa assina, por exemplo, a nota promissória, não paga, vai para o estelionato do caput. Agora ela assina um cheque sem fundo, vai para o estelionato do cheque sem fundo. Daí, pergunta do Vitor. O bandido se veste motorista em um hotel, um cliente chega e entrega a chave para ele, assim o bandido pega a chave do carro para si.
Qual crime que responde? Por que existe furto mediante fraude? Gente, não vai dar tempo de explicar. Tem furto mediante fraude e estelionato. No estelionato, a fraude é para manter a vítima em erro. No furto, a fraude é para reduzir a vigilância da vítima. Os dois têm fraude. Quem fazia muito essa diferenciação era o professor Luiz Flávio Gomes, que faleceu hoje, né? Deus o tem em bom lugar, Deus receba a alma dele no paraíso. O professor Luiz Flávio faleceu aos 61 anos de idade, vítima de uma leucemia grave, mas ele fazia essa diferença, Vitor. No estelionato, a fraude é para enganar. No furto mediante fraude, a vítima é reduzida a sua vigilância. Gente, menos de um minuto, eu tenho que terminar a aula. Obrigado à companhia de vocês. Estou à disposição pelo WhatsApp, estou à disposição pelos outros canais. Deus abençoe vocês ricamente. Estaremos juntos novamente. Contem comigo por que der e vier. Fiquem com Deus. Tem poucos segundos aqui, eu vou finalizar. Um abraço.